Fala, galerinha aqui do Atá, Futebol e Resenha, tudo certo? Estamos aqui hoje para comentar a dupla Grenal, nossos times aqui da nossa terrinha, do Rio Grande do Sul. A nossa rodada foi positiva, tanto para a Inter quanto o Grêmio. O Inter conseguiu um empate quase que improvável com 50 mil torcedores do Flamengo contra o Flamengo no Maracanã. E o Grêmio teve uma belíssima e linda vitória contra o Cruzeiro. Teve até gol do Soares, né, Aldair? Dois, inclusive. 2 gols, olha aí. Ó. Um não deixaram, mas... Olha aí, então. Então, conte-me mais sobre essa partida. Vamos começar pelo Grêmio. Conte-me mais sobre o que o Grêmio apresentou de novo para fazer um 3-0 no Cruzeiro, Aldair. Primeiro, eu tenho que falar assim, cara. Que nojo do Flamengo, né, cara? Que nojo do Flamengo, cara. Nosso filho. Que é o teu filho, né? E o meu pai, né? É meu filho. Meu Deus, cara. Mas tá bom. Futebol é passado agora. Quer saber do Grêmio, né? Então tu é meu neto. Eu sou teu neto. É. Porque o Flamengo é meu pai. Vocês ouviram isso, né, Colorados? É isso aí. O Flamengo é meu filho. Se ele é filho do Flamengo, ele é meu neto. É isso aí. Durma-se com um barulho desses, né? É. Cara, o Grêmio, assim, ó, sofreu alguns resultados e derrotas assim que deixaram a gente com a pulga atrás da orelha, né? Pô, Santos com aquele gol ridículo que a gente levou, o Vasco não existe, né, cara? O Vasco é uma equipe de muita tradição, respeitabilíssima, mas o Vasco não tá jogando... Quinta maior torcida, mas não tá jogando nada, né? E o Grêmio... teve outros resultados. Goiás também foi um jogo... São pontos que não pode ficar pelo caminho, né, Aldair? Não pode. Para quem quer algo de grande no campeonato. E aí o Grêmio foi marcando passo, mas mais do que isso, existem derrotas que a gente nem reclama tanto. Por exemplo, o Grêmio jogou bem contra o Botafogo quando perdeu. Sabe? O Grêmio levou 3 do Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, mas jogou bem. Só o Soares meteu 2 bolas na trave no mesmo lance. Então, essas derrotas a gente, jogou bem, mas quando tu não joga nada, quando tu tem um futebol de Série C e consegue perder para um Santos, para um Vasco... Tu não vê esperança daí, Não né? vê esperança. Só que agora, assim, ó, primeiro que começou com a entrevista do pós-jogo do Santos, o Renato ameaçando os caras, dizendo que não teria nem folga, não sei se isso tem a ver ou não, mas o Grêmio correu nesse jogo contra o Cruzeiro. Os caras estavam afim. Não sei se jogariam assim de qualquer forma, mas fica a dúvida. E outra, o Renato também ajudou um pouco, porque o Renato desfez o esquema com 3 zagueiros, por várias contingências, mas ele desfez. Além disso, a gente jogou com a melhor dupla de zaga que a maioria de vocês aí que tem 20 e poucos anos viu na vida. No Grêmio, eu quero dizer, que é Kahneman e Jeromel. Quem tem um pouco mais de idade viu Adilson e Rivarola, Mauro Galvão e Marinho, enfim, mas né, os mais antigos ainda, De Leon e Baidec, mas nos últimos 20 anos aí, fácil... Adilson? Adilson e Rivarola, como eu falei. Tu falou, desculpa. Mas nos últimos 20 anos, né, não tem uma dupla de zaga melhor do que Kahneman e Jeromel. Inclusive, a gente muitas vezes achava que nem veria mais os dois jogando juntos ao mesmo tempo, né? Mas enfim, jogaram, então o time já começa certo por aí. E o Jeromel mostrou, né, Kleber, não sei se tu teve oportunidade, mas o Jeromel mostrou que mesmo não estando 100%, o cara conhece muito, o cara que joga não desaprende, né? Jeromel é mito mesmo. Beleza, só que aí o Renato, ele escalou o que a gente chama de losango no meio de campo, né? Que são 3 jogadores que iniciam o meio de campo, que independente da ordem, tá? Mas dá pra dizer assim, ó, que é Vila Sante, PP e Carbadio. Carbadio jogou talvez o melhor jogo dele com a camisa do Grêmio. Coincidência ou não, foi o jogo ele jogou mais adiantado, ele não teve que iniciar o meio de campo junto com o Vila Sante. Chegando na área e tendo alguém para fazer a defesa atrás por ele. Exatamente. Outra coisa, o PP faz os outros jogar. O PP não dá pra dizer que é craque, mas é um baita jogador, cara. E aí, na ponta desse losango, né, tava o Cristaldo. Só que o Cristaldo, ele tava flutuando mais. Ele não tinha aquela, digamos assim, aquela obrigação de ser como eles falam na Argentina, o enganche, o camisa 10, o pifador. Não, ele circulava
ele vinha da direita para o centro, ele jogou pouco, mas na esquerda mas jogou, então ele não tinha aquela obrigação. Porque o que acontecia? O JP Galvão, que foi o que talvez menos tenha jogado nesse jogo pelo Grêmio, menos tenha jogado em termos de mas que foi importante, né? Mas foi importante porque ele fazia esse trabalho de deixar o Soares menos isolado, ou ele pelo menos garantia que a defesa adversária tivesse que se preocupar com um jogador a mais em relação ao que acontecia. Por quê? O Grêmio vinha jogando com o Ferreirinha, não deu certo, infelizmente, e tinha o Soares lá na frente praticamente sem ninguém, isolado. Então o que aconteceu nesse jogo? O Grêmio estava um pouco mais compacto e a bola chegava muito por, entre aspas, né, no bom sentido, culpa do PP, a bola chegava para o JP. Eu vou chamar de JP porque já tem um João Pedro, né? Então o JP Galvão e o Soares. Então, em síntese, foi isso que aconteceu com o Grêmio. É muito cedo para saber se isso vai dar certo, porque esse é o terceiro ou quarto Grêmio do ano, né? Porque o Grêmio já teve os tenores no gauchão, 5 tenores, né, que foi falado. O Grêmio não jogou com o Bitelo. Bitelo é reserva ou é titular? Sumiu. Né? A gente não sabe, o Bitelo entrou e entrou muito bem. A gente não sabe, a janela está para fechar daqui a 3 ou 4 dias. Então essa semana a gente vai Depende saber... do país, né? Tem alguns países que demoram um pouquinho mais e outros menos. Mas para os mercados onde o Bitelo está sendo cotado, né, que é 3, 4 dias. França, é agora até o dia 31. Então a gente vai saber logo se o Bitelo fica. Se o Bitelo ficar, eu acho que o Bitelo não vai ser reserva nesse time. Então de alguma forma vai ter que encaixar. Mas perdeu espaço, né? Perdeu espaço porque, né? Mas talvez... Se desescalou. Desescalou, eu acho que ele se desfocou. Não sei se existe desfocou, essa expressão, mas ele se desfocou. Eu acho que essa questão de sai, não sai, mexeu com ele. Eu até acho que assim, o jogo desse domingo mostrou que caso o Bitelo saia, o Grêmio, claro, é um bom jogador, um jogador técnico, chegou a ser o principal jogador do time em alguns momentos, mas ao mesmo tempo o Bitelo é um jogador que se sair a gente já mostra que o Grêmio tem como resolver os seus problemas dentro de campo sem o Bitelo. Que o Grêmio tem opções para não sentir demais a saída do Bitelo. É evidente que em um outro jogo, mas por isso que eu digo, ainda é um pouco cedo. Mas sim, a gente tem que comemorar uma das grandes atuações do Grêmio no ano. O Grêmio jogou bem assim contra o próprio Botafogo, o Grêmio jogou bem, perdeu, mas jogou bem. Contra o Flamengo do Maracanã, o Grêmio jogou bem. Contra o São Inter Paulo, também. no Grenal, o Grêmio bem. jogou bem. Contra o São Paulo, o Grêmio virou o jogo, jogou bem. Mas esse jogo em especial foi muito bom porque... Não levou gol também, né? Não levou gol, é importante, mas ao mesmo... praticamente não sofreu ameaça para levar gol, uma ou outra chance do Cruzeiro, mas... Apesar de o Cruzeiro ser triste também, né? Decaiu bastante o Cruzeiro, né? Durante a competição. Eu lembro muito bem que lá no começo do campeonato a gente fez uma previsão de quem seria rebaixado. Aí nós fizemos mais ou menos as mesmas apostas dos times e elas estão se confirmando e a gente divertiu de uma só. Eu falei que o Santos cairia e tu falou que o Cruzeiro cairia. O Cruzeiro ainda não está na mesma situação do Santos, mas o Cruzeiro, se não começar a reagir, inclusive tem problema no Cruzeiro, porque no final do jogo o goleiro, o Rafael Cabral, né? Rafael Cabral, né? Isso, Rafael Cabral. Não sei se é Cabral, mas é Rafael. Ele deu uma entrevista para repórter e disse assim, olha, eu só vim responder a tua entrevista por respeito a ti. Mas assim, se eu tivesse que falar o que eu estou pensando, daria muito problema. E aí ficou aquela... mas ele estava falando da arbitragem? Estão brigando internamente, tem uma briga no Cruzeiro. Assim, o clima lá está horrível e isso é um dos requisitos para o time ser rebaixado. Mas o Cruzeiro tem qualidade para ficar. Tá? É diferente de Vasco, de outros times aí que estão tentando. É que o Cruzeiro vem fragilizado nos últimos 3, 4 anos, por tudo que aconteceu com o clube... E de ter caído e não conseguir subir de primeira e ter ficado, e ter quase ido à falência. E hoje, então, qualquer coisinha que acontece no Cruzeiro, que é um clube gigante, né? A ferida se abre, né? A ferida que é desse tamanho, a cicatriz, né, se abre, né? A cicatriz, ela volta e ela vira uma ferida de novo. Então isso é muito delicado, para um clube assim, que nem tipo o Cruzeiro, né? E só para finalizar a minha questão sobre o Grêmio, né? Eu não falei de Luis Soares, mas assim, o Soares jogou demais e... O Soares é aquele caso assim de que a gente... E é bom ver o Soares jogar bola, é bom. Envolvido, querendo jogar. É bom ele ter feito gol depois de, acho que 9 jogos. Então, esse foi um fim de semana, uma jornada no domingo irretocável, né? O João Pedro jogou bem, o Cuiabano, que não vai jogar na próxima, porque levou cartão, jogou muito bem. Ele sempre joga bem.
Mas volta o Reinaldo. Tu vê, né, Aldair? Te interrompendo um pouquinho, mas a própria torcida de comentaristas aqui da região do Rio Grande do Sul cobravam o Renato porque o Cuiabano, que tinha sido decisivo nas partidas da Copa do Brasil, não estava jogando, e estava jogando até um terceiro jogador no lugar dele, né? E o pessoal cobrando, ontem jogou e jogou simples, já jogou bem novamente. Outra coisa que eu ia falar, o Soares, pelo que eu ouvi também falar, essa questão da secura dos gols que o Soares vinha passando, não só por ele errar alguns gols que ele errou no Maracanã, mas isso faz parte do jogador errar, mas eu acho que essa secura de gols dele passou muito por ele estar muito sozinho na frente, né? Sim. E ontem não foi o que aconteceu. Ontem o Renato conseguiu colocar, por incrível que pareça, tirou um atacante, tirou o Ferreirinha. Isso. E botou um meio-campo mais encorpado, um jogador, um meio-campo mais criativo, e fez com que o JP desse condições para que Luizito Soares marcasse gol e não ficasse só, né? Sim. E isso passa muito por isso. Por isso que eu ainda acho que o Renato é um bom treinador, ótimo treinador também, ele tem essa visão dessas coisas. E ontem também essa vitória passou pelo Renato, né? Passou pelo Renato. Eu ouvi, agora só finalizando a minha parte, eu ouvi assim, torcedor é um bicho, né? Porque eu li que o Grêmio só ganhou porque o Renato não estava à beira do campo. A pessoa que fala isso é uma imbecil, né, cara? Porque quem escalou o time foi o Renato ficou no telefone o jogo inteiro, aí falaram que, um desrespeito o Renato não ter ido para um camarote. Cara, o que o Renato ia fazer num camarote, cara? Talvez até ele fosse pego lá passando instrução, o Grêmio ia ter problemas. Então, cara, deixa o cara no hotel. Eu não tô defendendo, eu critico o Renato quando tem que criticar, porque ele é teimoso, por exemplo, no caso do Cuiabano, ele é teimoso, ele tem umas paixões assim também que eu não entendo, mas, cara, eu acho que tem que criticar quando tem que criticar. Então, assim, não sejamos chatos, tá? Ontem a gente venceu, essa rodada foi boa pra gente. E é isso, cara, o Grêmio é mais ou menos isso até o final do campeonato. Vai ter jogos muito bons, vai fazer a gente passar raiva em alguns momentos. Esse é o Grêmio, cara. É um time que ainda precisa de afirmação, porque teve muitos problemas de lesão, de jogadores importantes, pegou adversários mais qualificados, como o caso do Flamengo, então o ano do Grêmio é esse aí, cara. Isso aí. O Inter também no sábado, né? Falar um pouquinho do Inter, que as mídias e a imprensa, principalmente a imprensa aqui, bateu muito em cima do Inter na sexta-feira, porque realmente iria com o time reserva contra o Flamengo e certamente viria com uma derrota de lá. E isso se desfez no sábado, né? Durante a partida. Eu vi um Inter sem Kudê, claro, o Kudê também não viajou, ele estava suspenso, porque ele já tinha levado 2 cartões quando ainda era técnico do Atlético Mineiro, e tomou um terceiro pelo Internacional e ficou suspenso. O Rocher também estava suspenso, e o resto do time foi um time reserva, mas um time muito bem treinado à beira do campo pelo auxiliar do Kudê. E uns jogadores que sabiam muito bem o que estava fazendo, e vou dizer para vocês, se o Inter força um pouquinho não é desrespeito ao Flamengo, não é desrespeito à imensa torcida do Flamengo, ao time, aos jogadores que estão lá, mas se o Inter forçasse um pouquinho, tinha ganhado do Flamengo. É que o Inter não tinha, talvez, perna ou psicológico para ir para cima do Flamengo, né, por causa de tudo que passou na Bolívia, né, da falta de ar, uma partida estressante, né, e pela partida que vai ter agora também, né, claro que é mais tranquilo, mas o foco tá nisso aí. Então, assim, a gente lamenta por daqui a pouco o Inter não ter forçado um pouquinho para cima do Flamengo, mas controlou a partida, correu os riscos, que ele teve que fazer 2 defesas, um no primeiro tempo e um no segundo, que são necessárias, e eu digo sempre, o goleiro tá ali para isso. O goleiro tá aí para defender, é isso aí. Passou pela zaga e tem um goleiro. E ele fez 2 belas defesas. O único ponto negativo do jogo, né, só acrescentando, é o Vitão, né? Eu ia chegar lá. O Vitão, para mim, que é uma boa surpresa dos últimos 2 anos que o Inter teve uma contratação espetacular. Eu gosto muito do zagueiro. Zagueiro técnico bom, a hora que precisa da raça. Tanto que 1 minuto antes de ele sofrer a lesão, ele deu um carrinho, o cara, a lá Jeromel. Ele deu um carrinho de frente, aquela de frente que o Jeromel tira e dá um gancho na bola e fica com a bola e sai jogando assim. Que a torcida do Flamengo levantou e aplaudiu ele. 1 minuto depois, acho que ele forçou naquela bola, e 1 minuto depois ele puxou a mesma perna que ele deu o carrinho e machucou. Infelizmente, ele vai parar de 3 a 4 semanas. Hoje foi comprovada a lesão de grau
2, eu acho, se eu não me engano. Vai ficar de 3 a 4 semanas fora. Muito provavelmente, se o Inter passar para semifinais, vai ficar fora das semifinais. Mas não é uma posição que me preocupa tanto. Igor Gomes. O Inter tem posições, ele tem reposição aí. Tem o Igor Gomes, tem o Nico. Então eu acho que o Inter está bem servido nessa questão. O ponto foi importante, vai fazer diferença esse ponto. Até porque os outros perderam, né? Até porque todo mundo que está atrás do Inter, ninguém ganhou. Ninguém venceu. Sim. Isso foi muito importante. O Goiás estava vencendo, em certo momento estava vencendo. Até o Corinthians iria ficar, mas o Goiás ia encostar, né? Então, assim, apesar de o Goiás não estar na zona do foi uma rodada muito boa, né? Foi uma rodada boa para o Inter, que pontuou contra um Flamengo e os outros times que não venceram. E pouca gente vai fazer ponto contra o Flamengo lá. Muito pouca gente vai fazer ponto. Eu creio que o Inter, mais adiante, ali, quando tiver uma folguinha... Claro, passando pelo Bolívar agora, é assim, a vitória contra o Goiás no sábado, ela tem que ser... ela é emergente. É lá, a gente sabe que é lá é difícil. Historicamente, tanto o Inter quanto a Grêmio, a gente vai lá e a gente sempre se dá mal. Sim. Mas hoje não tem como pensar em ir lá e empatar com o Goiás, tem que vencer. Então, se ir lá e perder do Goiás, esse empate contra o Flamengo não valeu de nada. Precisa trazer um ponto, pelo menos. Precisa... Eu diria mais, Odair, eu acho que tem que trazer os 3 pontos. A gente sabe que é difícil, mas tem que pensar... Até porque essa é a última partida de 10 dias de folga, né? Sim, sim. Daí vão ter a data FIFA. Dá uma tranquilidade e depois pode até porque assim, treinar, acho que tem a data FIFA e o Inter vai ter 6 jogadores, se eu não me engano, entre seleções de base, seleção olímpica e seleção principal. Meio time fora, né? Meio time fora dos times. E na terça, quando fecha a data FIFA, na quarta-feira o Inter enfrenta o São Paulo no Beira-Rio. Sim. É jogo dificílimo, né? Então é casca dura. É bem comprado. Eu não sei, eu não fui me informar, ver se o São Paulo tem já a final da Copa do Brasil logo à frente, ou se tem um jogo mais importante à frente da Sul-Americana, eu não fui ver. Mas eu sei que o Inter tem todos esses desfalques contra o São Paulo. Mas independente de qual São Paulo vier, é um São Paulo que... Sim, qualquer São Paulo. É um São Paulo arrumadinho do Dorival, então... Apesar também de ser outro time que não vence várias partidas, 6 rodadas também, né? Mas eu acho que o São Paulo tá meio que dando uma segurada, não sei, tem a impressão que o São Paulo tá tentando não queimar ninguém, não ter um Vitão machucado, alguma coisa assim, porque o São Paulo quer ser campeão da Copa do Brasil e o São Paulo... E da Sul-Americana também, que rende um bom dinheiro, né? E tá vendo o Flamengo, né, do jeito que tá, o Dorival conhece o Flamengo muito bem, então eu, se fosse São Paulo, faria a mesma coisa. São Paulo não corre risco nenhum no Campeonato Brasileiro e tá um jogo aí de fechar um ano maravilhoso, né? Então tá, pessoal. Feito! Deus abençoe a todos aí. Dê um like para nós, se inscreve no canal, comente, compartilha com os amigos aí, dá uma força no canal. Nós estamos com 3.000 e poucos já inscritos. Isso. Vamos crescer e é nóis. Valeu. Tá. Tá.